Olá, alunos! Hoje nós vamos ler o capítulo 19, Complexo dos Metais, do bloco D, Estrutura Eletrônica e Espectro. Os complexos dos metais do bloco D desempenham um importante papel na química inorgânica. Neste capítulo, discutiremos a natureza da ligação metal-ligante, empregando dois modelos teóricos. Iniciaremos com a simples, porém útil, teoria do campo cristalino, que é baseada no modelo eletrostático da ligação. Em seguida, progrediremos para a teoria mais sofisticada do campo ligante. Ambas as teorias invocam o parâmetro de desdobramento do campo ligante, para correlacionar as propriedades espectroscópicas e magnéticas. Examinaremos, então, os espectros eletrônicos dos complexos e veremos como a teoria do campo ligante nos permite interpretar as energias e a intensidade das transições eletrônicas. Examinaremos agora em detalhes a ligação, a estrutura eletrônica e o espectro eletrônico dos complexos dos metais do bloco D, que eram apresentados no capítulo 8. As cores marcantes de muitos complexos dos metais do bloco D eram um mistério para Verne, e a origem delas somente foi esclarecida no período de 1930 a 1960, quando a descrição da estrutura eletrônica em termos dos orbitais foi aplicada ao problema. Os complexos tetraédricos e octaédricos são os mais importantes, e por isso iniciaremos nossa discussão com eles. Estrutura eletrônica. Existem dois modelos muito usados de estrutura eletrônica dos complexos de metais do bloco D. O primeiro deles, a teoria do campo cristalino, emergiu das análises dos espectros dos íons de metais D nos sólidos. O outro, a teoria do campo ligante, surgiu da aplicação da teoria dos orbitais moleculares. A teoria do campo cristalino é a mais primitiva, mas captura a essência da estrutura eletrônica dos complexos de uma maneira direta. A teoria do campo ligante é construída sobre a teoria do campo cristalino e explica uma grande variedade de propriedades. 19.1 Teoria do campo cristalino. Na teoria do campo cristalino, o par isolado de elétrons do ligante é considerado um ponto de carga negativa, ou a carga parcial negativa de um dipolo elétrico que repele os elétrons dos orbitais D do íon metálico central. Esta teoria baseia-se no desdobramento dos orbitais D em grupos com energias diferentes e usa este desdobramento para justificar e correlacionar o espectro óptico, a estabilidade termodinâmica e as propriedades magnéticas dos complexos. Complexos octaédricos. Pontos em destaque. Na presença de um campo cristalino octaédrico, os orbitais D são desdobrados em um conjunto com um nível de energia menor, triplamente degenerado, e em conjunto com nível de energia maior, duplamente degenerado, separados por uma energia delta octaédrica. E parâmetros de desdobramento do campo ligante aumenta ao longo de uma série espectroquímica dos ligantes e varia com a identidade e a carga do átomo metálico. Figura 19.1. A orientação dos 5 orbitais D em relação aos ligantes de um complexo octaédrico, os orbitais A, EG e T2G são degenerados. Os orbitais dz², dx² e dy², T2G, dyz e dx. Então, o eixo Z, o eixo X e o eixo Y. No eixo, vê que os orbitais estão em cima do eixo, né? E aqui nesse aqui está entre o eixo Z e X, né? E aqui está entre esse eixo aqui, Z e Y. Aqui, ó, entre o eixo. Aqui também está entre o eixo. Então, a representação dos orbitais. No modelo utilizado na teoria do campo cristalino, para um complexo octaédrico,
6 pontos de carga negativa representando os ligantes são colocados no arranjo octaédrico ao redor do íon metálico central. Estas cargas, que daqui por diante serão referidas como ligantes, interagem fortemente com o íon metálico central, e a estabilidade do complexo origina-se em grande parte dessa interação atrativa entre cargas opostas. No entanto, há um efeito secundário bem menor, mas muito importante, que surge do fato de que elétrons em diferentes orbitais d interagem com os ligantes em diferentes magnitudes. Embora esta interação diferenciada seja responsável por pouco mais de 10% da energia total da interação metal-ligante, ela tem grandes consequências para as propriedades dos complexos, e é o principal foco desta seção. Os elétrons dos orbitais dz², dx² e dy², que são simetria EG no octaédricos, estão concentrados próximo aos ligantes, ao longo dos eixos, enquanto que os elétrons dos orbitais dxy, dyz e dzx, que são de simetria tipo T2G, estão concentrados em regiões situadas entre os ligantes. Como resultado, os primeiros são repelidos pelas cargas negativas dos ligantes mais fortemente do que os últimos, ficando com energia maior. A teoria do grupo mostra que os dois orbitais EG têm a mesma energia, embora isto não seja imediatamente aparente dos desenhos. E os três orbitais T2G também têm a mesma energia. Esse modelo simples leva a um diagrama de níveis de energia, onde os três orbitais T2G degenerados encontram-se abaixo dos dois orbitais. Vamos lá. Os elétrons orbitais, aqui já foi. Esse modelo simples leva a um diagrama de níveis de energia, onde tem três orbitais T2G degenerados, encontram-se abaixo dos orbitais EG degenerados. A separação dos dois conjuntos de orbitais é chamada de parâmetro de desdobramento do campo ligante, delta octaédrico, onde o índice O significa um campo cristalino octaédrico. O nível de energia que corresponde ao ambiente de simetria esférica em que a carga negativa devido aos ligantes é distribuída uniformemente sobre uma esfera. Localizada nos 6 pontos. Define o baricentro do conjunto dos níveis de energia com os orbitais EG situados a 3/5 delta octaedro, acima do baricentro, e os três orbitais T2G situados abaixo do baricentro. Da mesma forma que na representação das configurações dos átomos, utiliza-se um sobrescrito para indicar o número de elétrons em cada conjunto. A propriedade mais simples que pode ser interpretada pela teoria do campo cristalino é o espectro de absorção de um complexo de um elétron. A figura 19.3 mostra o espectro de absorção óptica do íon hexaaquatitânio 3. A teoria do campo cristalino atribui o primeiro máximo de absorção, 20.300 cm-1, que é 493 nanômetros. A transição EG para T2G para EG, e identifica este valor sendo o delta octaédrico do complexo. É mais difícil obter os valores delta octaédrico para o complexo com mais de um elétron D, porque a energia de transição depende não somente de energia dos orbitais, mas também das energias de repulsão elétron-elétron. A tabela 19.1, parâmetros de desdobramento do campo ligante para o complexo Ml6. Aí tem os ligantes e aonde que ele se encontra, né? Os comprimentos centímetros a menos 1. Este aspecto é tratado de forma mais completa na seção 19.4, e os resultados das análises lá descritas foram usados para obter os valores de delta octaedro mostrado na tabela 19.1.
O parâmetro de desdobramento do campo ligante varia sistematicamente de acordo com a identidade do ligante. Por exemplo, na série dos complexos, com iodo, bromo, cloro, água e NH3, né? Amina, as cores variam de púrpura intenso passando pelo rosa até o amarelo. Esta sequência indica que a energia da transição eletrônica de menor energia aumenta à medida que os ligantes variam ao longo de uma série. A mesma ordem é seguida independentemente da identidade do íon metálico. Baseado nessas observações, Ryutaro Tsuchida propôs que os ligantes poderiam ser arranjados em uma série espectroquímica, onde os membros estão organizados em ordem crescente da energia das transições que ocorre quando eles estão presentes no complexo. O iodo menor que o bromo, menor que o enxofre, menor que o cianeto, menor que o cloro, e aí vai, né? Então, o átomo doador no ligante ambientado está sublinhado aqui. Assim, a série indica que para o mesmo metal, a absorção óptica do cianocomplexo ocorrerá numa energia muito mais alta do que para o cloro complexo correspondente. Então, cianocomplexo, uma energia muito mais alta do que o cloro complexo. Um ligante que dá origem a uma transição de alta energia, tal como esse ligante, né, é chamado de um ligante de campo forte, enquanto que aquele que origina uma transição de baixa energia, tal como o bromo, é chamado de ligante de campo fraco. A teoria do campo cristalino sozinha não pode explicar as forças dos ligantes, mas, como veremos na seção 19.2, isto é possível com a teoria do campo ligante. A força do campo ligante também depende da identidade do íon metálico central, sendo a ordem aproximadamente a seguinte. Manganês menor que o níquel, menor que o cobalto, menor que o ferro, aí é a ordem de energia dos ligantes. O valor de delta octaédrico aumenta com o aumento de número de oxidação do íon metálico central. Compare as duas entradas para o ferro e as duas para o cobalto. E à medida que se desce num grupo, compare, por exemplo, as posições do níquel, da platina e do chumbo, a variação com o número de oxidação reflete o tamanho menor dos íons de maior carga e, consequentemente, a menores distância metal-ligante e energia de interação mais forte. O aumento ao se descer num grupo reflete o tamanho maior dos orbitais 4D e 5D em relação aos dos orbitais compactos 3D e a consequente interação mais forte com os ligantes. Energias de estabilização do campo ligante. Pontos em destaque. A energia de estabilização do campo ligante é uma medida de energia global resultante da ocupação dos orbitais D em relação às suas energias médias. Em um íon octaédrico em relação ao varicento, a energia de um orbital T2G é menos 0,4 delta octaédrico e de um orbital EG é mais 0,6 delta octaédrico. Segue que a energia resultante de uma configuração T2G-EG em relação ao baricento, que é chamado de energia de estabilização do campo ligante, é SLE. Aí aqui tem a tabela 19.2, energia de estabilização do campo ligante. D0, D1, D2, D3. Cromo, né? Tem 3 elétrons no subnível D. Vanádio, 2 elétrons, então ele vai perder 3, aqui vai perder 2. Aí tá dizendo quem é que é campo forte e quem é que é campo fraco. Energia de estabilização do campo ligante vai ser igual a 0,4x menos 0,6y, delta octaédrico. A tabela 19.2 apresenta os valores de energia de estabilização do campo ligante para diferentes configurações. É geralmente apenas uma pequena fração da interação total entre o átomo metálico e os ligantes, a qual aumenta da esquerda para a direita ao longo de um período devido ao decréscimo do raio do íon.
do metal ao longo da série. Limites do campo fraco e campo forte. Pontos em destaque. A configuração do estado fundamental de um complexo reflete os valores relativos aos parâmetros de desdobramento do campo ligante e a energia de emparelhamento para espécies 3D. Com N de 4 a 7. Os complexos de spin alto e spin baixo ocorrem para os casos de campo fraco e campo forte, respectivamente. Os complexos dos metais das séries 4D e 5D são geralmente de spin baixo. Para se obter as configurações eletrônicas do estado fundamental dos complexos de metal, usamos o diagrama de dois níveis de energia dos orbitais D, mostrado na figura 19.2, como uma base para aplicar o princípio do preenchimento. Como sempre, procuramos a configuração de energia mais baixa, sujeita aos princípios de exclusão de Pauli. Um número máximo de 2 elétrons por orbital, e no caso de haver disponibilidade de mais de um orbital degenerado. Obedecemos à regra de que os elétrons ocupem primeiro orbitais distintos e que façam com spin paralelos. Iniciaremos considerando os complexos formados pelos elementos da série 3D. Em um complexo octaédrico, os primeiros 3 elétrons 3D de um complexo 3D ocupam separadamente os orbitais não ligantes, fazendo-o com spin paralelos. Por exemplo, o íon titânio 2+, e o vanádio 2+, têm configuração eletrônica 3D2 e 3D3, respectivamente. Os elétrons D ocupam orbitais T2G mais baixo, como é mostrado em 1 e 2, respectivamente, e os complexos são estabilizados por 2 vezes 0,4, 2 elétrons no nível baixo, que é igual a 0,8 delta octaédrico, titânio 2+, e 3, 0,4, caso do vanádio, que vai dar 1,2 delta octaédrico. Para o íon cromo 2+, 3D4, o quarto elétron pode entrar em um dos orbitais T2G e emparelhar com um dos elétrons já presente. 3. Entretanto, se ele assim o fizer, experimentará repulsão coulombiana forte, chamada de energia de emparelhamento P. Alternativamente, o elétron pode ocupar um dos orbitais EG. Embora a penalidade pelo emparelhamento seja evitada, a energia do orbital é maior pelo valor do delta octaédrico. No primeiro caso, T2G ESL é 1,6 delta octaédrico. A energia de emparelhamento é P e a estabilização resultante é 1,6 delta octaédrico menos a energia de emparelhamento. No segundo caso, T2G EG vai ser igual a energia do campo ligante vai ser 3 vezes 0,4 delta octaédrico menos 0,6 delta octaédrico. Isso tudo vai ser igual a 0,6 delta octaédrico. E não há energia de emparelhamento a considerar. A configuração a ser adotada dependerá de quem é maior, 1,6 delta octaédrico menos P ou 0,6 delta octaédrico. Se delta octaédrico menor que P, chamado de caso de campo fraco, uma energia mais baixa é obtida com a ocupação do orbital superior, resultando assim na configuração T2G-EG. Se delta octaédrico maior que P, o chamado caso de campo forte, obtém-se a energia mais baixa, ocupando-se somente os orbitais inferiores, apesar do custo da energia do emparelhamento. Neste caso, a configuração resultante é T2G. Por exemplo, tem a configuração de estado fundamental T2G-EG, 3 elétrons em 2G e 1 elétron no EG. Enquanto que nesse ligante, com ligantes de campo relativamente forte, como indicado pela série eletroquímica, tem configuração T2G. As configurações do estado fundamental para complexo 3D1, 3D2 e 3D3 são únicas, pois não há disputa entre essas energias de estabilização e a energia de emparelhamento. As configurações T2G e EG, T2G, respectivamente. Para os complexos 3D,
Há duas configurações possíveis, n igual a 4 ou 5, no caso de campo forte. Os orbitais mais baixos serão ocupados, fornecendo-se as configurações T2G, enquanto que no caso de campo fraco, os elétrons poderão evitar a energia de emparelhamento ocupando os orbitais superiores, adquirindo assim a configuração T2G-EG. Uma vez que, no último caso, todos os elétrons ocupam orbitais diferentes, eles terão spin paralelos. Quando são possíveis configurações alternativas, a espécie com menor número de spin de elétrons paralelos é chamada de complexo de spin baixo, e a espécie com o maior número de elétrons com spin paralelos é chamada de complexo de spin alto. Um complexo octaédrico provavelmente será de spin baixo se o campo cristalino for forte, mas será spin alto se o campo for fraco. O mesmo se aplica aos complexos 3D5. Vê tabela. Configurações de spin alto e baixo também são encontradas para complexos 3D6 e 3D7. Nestes casos, um campo cristalino forte resulta nas configurações de spin baixo. Nenhum elétron desemparelhado. T2G6 e EG1, um elétron desemparelhado, respectivamente. Em campo cristalino fraco, resulta nas configurações de spin alto. 4 elétrons desemparelhados e aqui temos 3 elétrons desemparelhados, respectivamente. A força do campo cristalino, medida pelo valor delta octaédrico, e a energia de emparelhamento de spin, medida por P, dependem da identidade do metal e do ligante. Desta forma, não é possível especificar um ponto específico na série espectroquímica, onde um complexo muda de spin alto para spin baixo. Para os íons metálicos 3D, os complexos de spin baixo ocorrem geralmente com ligantes que estão no fim de uma série espectroquímica, tal como CN-METs. E o complexo de spin alto são comuns para ligantes que estão no outro extremo da série, tal como o flúor. Para complexo octaédrico, N igual a 1, 3, 8 e 10, não há dúvida sobre a configuração, e as indicações de spin alto e spin baixo não são usadas. Como já vimos, os valores delta octaédrico para os complexos dos metais da série 4D e 5D são geralmente mais altos do que para os metais da série 3D. Consequentemente, os complexos desses metais possuem geralmente configurações eletrônicas que são características de campo cristalino forte e spin baixo. Um exemplo é o complexo 4D4, que tem uma configuração T2G4 correspondente ao campo cristalino forte, apesar do cloro estar numa posição inicial da série espectroquímica. Igualmente, o rutênio apresenta uma configuração de spin baixo, enquanto que o ferro tem uma configuração de spin alto. Exemplo: calculando a energia de estabilização do campo ligante para íons octaédricos nas seguintes configurações: A, D3, B, D5, spin alto e D9. Resposta: usando a notação T2G-EG e a equação 19.1, podemos determinar os seguintes valores: 3 e Y0, e, portanto, vai ser 1,2 delta octaédrico. B, X vai ser igual a 3 e Y igual a 2, então energia de estabilização vai ser igual a 0. C, X 6 e Y 3, então a energia vai ser 0,6 delta octaédrico. A distinção experimental entre complexo octaédrico e de spin alto e spin baixo baseia-se na determinação de suas propriedades magnéticas. Os compostos são classificados como diamagnéticos se eles são repelidos por um campo magnético e como paramagnéticos se eles são atraídos. Os dois podem ser diferenciados experimentalmente conforme explicados no capítulo 6 sob o título Magnetometria. A intensidade do paramagnetismo de um complexo normalmente descrita em termos do seu momento de dipolo magnético. Quanto mais alto o momento de dipolo magnético do complexo, maior o paramagnetismo da amostra. Em um íon ou átomo livre, tanto o momento angular orbital quanto o de spin dão origem a momentos magnéticos que contribuem para o paramagnetismo.
Quando o átomo ou o íon é um complexo, qualquer momento angular orbital é normalmente eliminado. O termo técnico é suprimido, como resultado das interações dos elétrons com seu ambiente não esférico. Entretanto, o momento angular de spin dos elétrons permanece e dá origem ao paramagnetismo do spin, que é característico de muitos complexos de metal D. O momento magnético envolve somente o spin de um complexo com números quânticos de spin total S. Então, o momento, vai ser igual a 2 mais S mais 1, número de spin, elevado a meio. MiB. MiB é uma coleção de constantes fundamentais conhecida como magneto de Born. Magneto de Born. Então, uma medida de momento magnético de um complexo de metal do bloco D pode ser normalmente interpretada em termos de número de elétrons desemparelhados que ele contém e, consequentemente, pode ser usada para distinguir entre complexo de spin alto e spin baixo. Como mostraremos mais tarde, podemos também usar os dados magnéticos para determinar a geometria de coordenação. Por exemplo, as medidas magnéticas de um complexo D6 permitem-nos distinguir entre uma configuração de spin, entre S é igual a 2 e Mi 4,9, e uma configuração de spin baixo, S igual a 0 e Mi 0. Os momentos magnéticos devidos somente ao spin da configuração encontram-se na tabela 19.3, onde são comparados com os valores experimentais para vários complexos 3D. Para a maioria dos complexos 3D, os valores experimentais são razoavelmente próximos dos valores calculados, ao se levar em conta somente o spin. Desta forma, torna-se possível identificar corretamente o número de elétrons desemparelhados e determinar a configuração do estado fundamental. Por exemplo, ferro é paramagnético com momento magnético de 5,9 MeV. Pela tabela 19.3, este valor é razoavelmente próximo ao valor esperado para 5 elétrons desemparelhados, que implica numa configuração T2G, 3 elétrons no T2G e 2 elétrons no EG, de spin alto. A interpretação das medidas de suscetibilidade magnética algumas vezes é menos direta do que esse exemplo pode sugerir. Por exemplo, o sal de potássio, com Mi 2,3 MeV, tem um valor de momento magnético devido somente ao spin situado entre os valores para os dois elétrons desemparelhados. Neste caso, a consideração apenas do spin dos elétrons falhou porque a contribuição magnética do orbital é substancial. Para haver contribuição do momento angular orbital e, consequentemente, para o magnetismo diferir significativamente do valor devido apenas ao spin, deve haver um orbital não preenchido ou semi-preenchido com energia semelhante à do orbital ocupado. Gráfico, a tabela de momentos magnéticos calculados. Aí vamos aqui para a próxima página. Spins desemparelhados e de simetria apropriada. Uma que esteja relacionada ao orbital ocupado por uma rotação ao redor da direção do campo aplicado. Sendo assim, os elétrons podem fazer o uso do orbital disponível para circular em torno do íon metálico e, consequentemente, gerar um momento angular orbital e uma contribuição orbital ao momento magnético total. O desvio em relação aos valores devido exclusivamente ao spin é geralmente grande para o complexo do tipo D3 spin baixo e 3D6 e 3D7 de spin alto, deduzindo uma configuração eletrônica a partir do momento magnético. O momento magnético de um complexo octaédrico. Qual é essa configuração eletrônica para os elétrons D? Resposta: um complexo cobalto é D7. As duas configurações possíveis é T2G5 e EG2. Então, 5 elétrons no orbital T2G e 2 no EG. Spin alto. Com 3 elétrons desemparelhados, ou T6 EG1, spin baixo, com 1 elétron desemparelhado. Os momentos magnéticos devidos somente ao spin, tabela 19.3,
são 3,87 MeV e 1,73 MeV, respectivamente. Deste modo, a única atribuição consistente é a configuração de spin alto. T2G5 é G2. Correlações termoquímicas. Pontos em destaque. A variação experimental das entalpias de hidratação reflete a combinação da variação do raio dos íons, uma tendência linear com a variação da energia de estabilização do campo ligante. O conceito de energia de estabilização do campo ligante ajuda a explicar a variação com duplo máximo na curva das entalpias de hidratação com íons metal 2+, dos metais 3D. O aumento quase linear ao longo do período, mostrado pelos círculos cheios, apresenta o aumento da força de ligação entre os ligantes água e o íon metálico central, à medida que o raio iônico decresce da esquerda para a direita ao longo do período. O desvio das entalpias de hidratação da linha da reta reflete a variação da energia de estabilização do campo ligante, como mostrado na tabela 19.2. A ESL aumenta de D1 para D3 e decresce até D5, para então aumentar novamente até D8. Os círculos cheios foram calculados subtraindo ESL para spin alto e usando seus valores espectroscópicos do delta octaédrico. Vemos que a ESL calculada a partir dos dados espectroscópicos explica a energia adicional da ligação dos ligantes até os complexos mostrados na ilustração. Exemplo 19.3. Usando a energia de estabilização do campo ligante para justificar as propriedades termoquímicas. Os óxidos de fórmula MO, os quais possuem coordenação octaédrica para os íons metálicos em uma estrutura de algema, apresentam as seguintes entalpias de rede. Essas entalpias, kJ/mol. Justifica as tendências em termos da estabilização do campo cristalino, do campo ligante. A tendência geral ao longo do bloco D é do aumento da entalpia de rede, do campo D6, ao D5. À medida que o raio iônico do metal decresce, lembre que a entalpia de rede é proporcional. Tanto o cálcio 2+, quanto o magnésio 2+, têm energia de estabilização 0. O TiO tem uma energia 0,8 delta-octaédrico. E esse VO tem de 1,2 delta-octaédrico. Temos assim que as maiores entalpias de rede deve-se à energia de estabilização do campo ligante maior. Então, essa maior energia de entalpia devido à maior energia de estabilização do campo ligante. Complexos tetaédricos. Em um complexo tetaédrico, os orbitais E encontram-se abaixo dos orbitais T2G. Apenas em caso de spin alto precisam ser considerados. Então, orbital D, ele é degenerado em um orbital de baixa energia e um de alta energia. Orbital E e o T2. Isso aqui no caso do diagrama de nível de energia dos orbitais usado na aplicação do princípio do preenchimento em uma análise de campo cristalino em um complexo tetraédrico. Então, no tetraédrico, aqui nós temos o DZX, DYZ, DXY, o DZ quadrado, que está no eixo Z quadrado, dx quadrado, e dx quadrado menos o y quadrado. Efeito de um campo cristalino tetaédrico sobre um conjunto de orbitais D, dividindo-os em dois grupos. O par, que aponta menos diretamente para o ligante, encontra-se em energia mais baixa do que o trio T2. Segundos em abundância após os complexos octaédricos, estão os complexos tetaédricos tetracoordenados, os mesmos tipos de argumentos baseados na teoria do campo cristalino, que usamos para os complexos octaédricos, podem ser aplicados a essas espécies. Um campo cristalino tetaédrico desdobra os orbitais D em dois conjuntos, mas com dois orbitais e posicionados numa energia menor do que os três orbitais T2. O fato de os orbitais se encontrarem abaixo dos orbitais T2
pode ser entendido a partir de uma análise detalhada do arranjo espacial dos orbitais. Os dois orbitais apontam na direção entre as posições do ligante e de suas cargas parciais negativas, enquanto que os três orbitais T2 apontam mais diretamente para os ligantes. Uma segunda diferença é que o parâmetro de desdobramento do campo ligante em um complexo tetraédrico é menor do que do octaédrico. Comum se espera para complexos com menos ligantes, com nenhum deles orientado diretamente para os orbitais D. Na verdade, o delta tetraedro é 1/9 delta octaedro. A energia de emparelhamento é invariavelmente maior do que o delta tetraédrico, e somente os complexos tetraédricos de spin alto são geralmente encontrados. A energia de estabilização do campo ligante podem ser calculadas exatamente da mesma maneira que a dos complexos octaédricos. A diferença está somente na ordem da ocupação e na contribuição de cada orbital para a energia total. A tabela 19.2 apresenta alguns valores calculados da energia de estabilização do campo ligante. A tabela 19.4 fornece os valores experimentais do delta tetraédrico para um determinado número de complexos, como pode ser inferido na tabela 19.2 à medida que n aumenta de 1 para 10 as configurações. Complexos quadráticos planos. Pontos em destaque. Uma configuração D8 associada a um campo ligante forte favorece a formação de complexos quadráticos planos. Os quatro ligantes de um arranjo quadrático plano produzem o desdobramento apresentado na figura 19.9. X quadrado, y quadrado, xy, z quadrado, yz e xz. Os que estão entre os orbitais têm menor energia do que aqueles que estão nos eixos. Os quatro ligantes de um arranjo quadrático plano produzem desdobramento como na figura 19.9, né? Com o orbital dx quadrado e y quadrado localizado acima de todos os outros, este arranjo torna-se energeticamente favorável quando existem 8 elétrons D e o campo cristalino é forte o suficiente para favorecer o arranjo de spin baixo, DYZ, DCX, DZ quadrado, DXY. Assim, muitos complexos quadráticos planos são encontrados com os complexos 4D8 e 5D8. E o ouro 3, onde existe um grande desdobramento de campo ligante associado aos metais das séries 4D e 5D, em comparação aos complexos de metais 3D, assim como o níquel aqui X4, em que X é um halogênio. São geralmente tetraédricos porque o parâmetro de desdobramento do campo ligante é geralmente muito pequeno para os membros desta série. Somente quando o ligante ocupa uma posição bem alta na série espectrosquímica é que a energia do campo ligante é grande o suficiente para resultar na formação de um complexo quadrático plano, como é o caso do complexo NiCN4. A soma dos três desdobramentos de orbitais, mostrado na figura 19.9, é simbolizada por esse cálculo aqui, né? Cálculos teóricos prevê 1,3 delta octaédrico para complexo com o mesmo metal e os mesmos ligantes e com o mesmo comprimento de ligação. Complexo com distorção tetragonal, o efeito Jantelli. Pontos de destaque. Espera-se que ocorra uma distorção tetragonal quando a configuração eletrônica do estado fundamental de um complexo é orbitalmente degenerada e o complexo sofrerá distorção de forma a remover a degenerescência e alcançar uma energia menor. Os complexos D9 hexacoordenados de cobre costumam se desviar consideravelmente da geometria octaédrica e apresentar pronunciadas distorções tetragonais. Complexos hexacoordenados D4 de spin alto, como manganês 3+, por exemplo, e D2 de spin baixo, níquel, por exemplo, podem mostrar uma distorção similar, mas são menos comuns. Essas distorções são manifestações do efeito Jantelli. Se a configuração eletrônica fundamental de um complexo não linear é
orbitalmente degenerada e assimetricamente preenchida, o complexo sofrerá distorção, removendo a degenerescência e alcançando uma energia menor. A origem física do efeito é fácil de se identificar. A distorção tetragonal de um octaedro regular corresponde a uma extensão ao longo do eixo Z e uma compressão do eixo X e Y, levando à redução da energia do orbital EG e o aumento da energia do orbital EG dx² y². Deste modo, se um ou três elétrons ocupa os orbitais EG, como nos complexos de spin alto e de spin baixo, uma distorção tetragonal pode ser energeticamente vantajosa em um complexo D9 com uma configuração, por exemplo. Tal distorção deixará dois elétrons dos orbitais dz² de menor energia e um orbital dxy² de maior energia. O efeito Jantelle identifica uma geometria instável, um complexo não linear com um estado fundamental orbitalmente degenerado. Ele não prevê a distorção preferida, por exemplo, no lugar do alongamento das duas ligações axiais e da compressão de 4 ligações equatoriais. Coordenação octaédrica versus tetraédrica. Pontos de destaque. Considerações da estabilização do campo ligante permitem-nos prever que íons D3 e D8 irão preferir fortemente uma geometria octaédrica em vez da tetaédrica para outras configurações. A preferência é menos pronunciada e não indica qualquer preferência de geometria para D5 e D10. Um complexo octaédrico possui 6 interações ligantes e, na ausência dos efeitos e eletrônicos significativos, este arranjo terá uma energia menor do que um complexo tetaédrico com apenas 4 interações ligantes. Já discutimos os efeitos do estereoimpedimento em um complexo e acabamos de ver as razões eletrônicas que favorecem a formação de um complexo quadrático plano. Podemos agora concluir essa discussão considerando os efeitos eletrônicos que favorecem um complexo octaédrico em vez de um tetaédrico. A figura 19.11 apresenta a variação de energia de estabilização do campo ligante para complexos tetaédricos e para complexos octaédricos. Então, vamos lá. De spin alto em todas as configurações eletrônicas. Percebe-se que, em termos de energia de estabilização, as geometrias octaédricas são fortemente preferidas em relação às tetaédricas, para os complexos D3 e D8. O cromo 3, D3 e D8 mostra realmente uma excepcional preferência pelas geometrias octaédricas. Da mesma forma, as configurações D5 e D9 também apresentam preferência pelos complexos octaédricos. Note que o efeito Jantelle acentua essa preferência, enquanto que os tetaédricos D1, D2, D6 e D7 não são tão desfavorecidos assim. O V2, D2 forma complexo tetaédrico, Vx4 com aletos. Frequentemente forma complexo tetaédrico. A geometria do complexo dos íons da configuração D0, D5 e D10 não afeta, pois não existe qualquer energia de estabilização do campo cristalino. Então, D0, energia 0. D5, energia 0. E D10, energia 0. Então, não interfere. O que interfere nas energias onde tem variação, olha, né? Então, aqui, ó, D3, a energia vai ser 1,2. Então, a energia de estabilização do campo ligante para complexo D11 em complexos octaédricos, spin alto, círculos e tetaédricos quadrados. A energia mostrada de delta octaédrico aplicando-se a relação energia tetaédrica é igual a é menor do que a energia octaédrica. Uma vez que o tamanho do desdobramento dos orbitais D e, consequentemente, a energia de estabilização do campo ligante depende dos ligantes, a preferência pela coordenação octaédrica será menos pronunciada
para ligantes de campo fraco. Para complexos de spin baixo, a situação é complicada pela energia de emparelhamento, mas a energia de estabilização do campo ligante será maior com uma preferência correspondente maior da coordenação octaédrica sobre a tetaédrica. A energia de estabilização do campo ligante desempenha um importante papel no estado sólido, influenciando a estrutura adotada pelos complexos de metal D. Esta influência é demonstrada pela forma como diferentes íons metálicos A e B nos epinélios ocupam os octaédricos ou tetaédricos. Assim, é um epinélio normal porque o íon cobalto favorece fortemente a coordenação octaédrica, resultando, enquanto a magnetita é um epinélio invertido, porque o ferro, mas não o ferro 3, pode adquirir uma elevada energia de estabilização no campo ligante, ao ocupar o sítio octaédrico. Assim, a magnetita apresenta a fórmula F3. Finalmente, a energia de estabilização do campo ligante tem uma importante influência na velocidade de substituição dos ligantes nos complexos de metal D. Esse efeito é descrito na seção 20.2. Até, gente. O vídeo ficou muito longo. Posteriormente, terei a continuação da leitura do capítulo, tá? Com a teoria do campo ligante. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho.